Sirong e Kim ficam chocados ao perceber que Lee está empunhando algo conhecido como a Espada do Coração. O demônio lutador de 8 pés não para e ignora a espada na mão dele, determinado a mandá-lo para o túmulo. Parece que só um vai sobreviver para contar essa história. Quando ela quase chega até ele, ele a atinge com raiva com a espada e manda ela parar. A energia liberada é tão massiva que quase cega quem assiste à luta. Até Robert luta para enxergar por causa do brilho intenso. Uma explosão é vista no navio de Helena, do ponto de vista de Robert. O impacto da Espada do Coração é tão poderoso que parte o navio em vários pedaços. O navio inteiro explode de repente no espaço, diante da frota Greenwood. A explosão é tão grande que de longe parece uma estrela brilhante. Do navio principal da Greenwood, o capitão assiste horrorizado à explosão, perto de onde seu chefe está. A explosão foi tão forte que não há como Kim ter sobrevivido. De repente, ele ouve uma tosse perto. Kim havia se teletransportado de volta, justo a tempo antes do navio explodir. Kim grita o nome do Lord Chew, está bastante ensanguentado e diz ao capitão que não está morto. Cheju tenta ajudá-lo a ficar de pé. Kim se apoia numa parede e olha pela janela os restos do navio que acabou de explodir. Ele diz a Cheju que teria sido despedaçado se tivesse se teletransportado essa 1 segundo mais tarde. O fogo da explosão ainda é visível no espaço, com pedaços do navio flutuando. Em cima de um grande pedaço que se soltou do navio de Helena, Sirong pergunta a Lee se ele está louco, porque poderiam ter morrido. Ela pergunta se as pessoas no meio do oceano costumam incendiar seus próprios navios só por raiva, e diz que ele deveria ter se controlado. Lee, com sangue saindo da boca, luta para falar e diz que controle não era uma opção. Sirong corre para o lado dele e pergunta se ele está ferido ao ver o sangue. Kim continua olhando para cima e diz que enfrentou um poder muito maior do que esperava. Ser olha para onde ele está fixando o olhar e percebe o que ele vê. Flutuando no espaço, junto com os destroços do navio, está o corpo nu de Helena e sua arma quebrada. O capitão pergunta se ela está morta, já que está ali, imóvel. Com o olhar ainda fixo no corpo flutuante de Helena, ele diz que ela ainda não está morta. De repente, uma mulher estranha aparece e pega o corpo inconsciente de Helena. Lee diz que o impacto da espada não matou o fantasma de 8 pés, porque uma força mais forte do que ele esperava a protegeu, referindo-se a essa mulher estranha. Ela olha para Helena com olhos cheios de compaixão e cobre sua nudez. Ela tem uma beleza angelical e continua olhando para o corpo de Helena, tomada pela tristeza. De repente, uma luz de uma grande nave aparece acima deles, e a mulher carrega o fantasma lutador de 8 pés. Sirong reconhece imediatamente a mulher como a matriarca da Espada do Céu Oeste e Kim a reconhece como sua mãe. Parece que essa é a mãe que deu a Helena o anel que ela se recusou a dar atenção. A matriarca da Espada do Céu Oeste carrega o corpo para seu navio e não diz nada aos observadores. Lee apenas a encara surpreso, ainda empunhando a Espada do Coração. Dentro do navio da matriarca da Espada do Céu Oeste, vemos uma piscina de líquidos verdes. Dentro desse líquido, o corpo inconsciente de Helena flutua, e parece que o líquido serve para ajudá-la a se recuperar dos ferimentos. Sua mãe fica em frente ao tubo, olhando para ela, esperando que ela recupere a consciência logo. Sua mãe tem um olhar muito angustiado enquanto continua encarando Helena dentro do tubo. Pouco depois, Kim, Seong, Hwa-hin e Lee aparecem atrás dela e parece que ela os convocou para uma conversa. Kim se curva diante da mãe, em sinal de submissão. Enquanto isso, Serong segura a mão de Hwa-hin para confortá-la, pois ela parece muito assustada. Kim diz à mãe que não sabia que ela viria e pede para ser punido por sua falta de lealdade e piedade filial. Ela nem deixa ele terminar e diz que não é lugar dele intervir, deixando claro que não é sala para crianças como ele falarem. Ela manda ele agir como se não estivesse ali, o que fere muito Kim, que permanece submisso. Ela se aproxima de Lee e faz um gesto de respeito com as mãos, apresentando-se como a matriarca da Espada do Céu Oeste. Kim fica terrivelmente chocado ao ver a mãe demonstrar respeito, e Ser fica igualmente surpreso ao vê-la mostrar um pingo de cortesia. A matriarca pede desculpas a Lee por violar o código de duelo das artes marciais ao intervir rude na luta, movida por afeto familiar. Ela diz que, se fosse preciso, arrancaria o próprio braço como forma de desculpa, mas Lee responde que isso não é necessário. Logo depois, ele questiona se Helena é mesmo sua filha e nota que a garota está confinada dentro de um tubo. Ser se aproxima de Lee e sussurra que ele está falando com a matriarca da Espada do Céu Oeste, pedindo para falar com mais respeito. A matriarca confirma que Helena é realmente sua filha.
Lee responde que isso resolve tudo, pois família vem antes do código de duelo. Enquanto isso, na sala, há vários outros tubos iguais ao de Helena, mas vazios. Ser sussurra novamente, implorando para ele falar educadamente com a mulher, pois ela é uma das 5 imortais. Ela continua dizendo que o temperamento da matriarca é tão ruim que ela pode te partir ao meio só com o olhar. Enquanto fala, algo a choca e ela cala a boca. De repente, a matriarca se ajoelha para fazer reverência ali, o que realmente surpreende ser. Fora do navio, várias embarcações das 72 fortalezas de Greenwood ainda esperam por Kim. Mais tarde, a matriarca tem uma conversa privada com nosso herói no topo do navio. Ela diz que a consciência da filha ainda não voltou, então não sabe o motivo exato dela atacar o navio ou Hua. Só conseguiu confirmar que Helena passou por Mount Hua antes de chegar ali. Então, provavelmente, ela foi contratada para encontrar Hua por algum cliente enquanto estava em Mount Hua. Lee apenas encara o espaço ao redor, absorto, sem dizer nada. Ela diz que percebeu que a técnica marcial que ele acabou de mostrar é a técnica da espada demoníaca do coração Sura, e o chama de mestre reverenciado. Pergunta se ele tem alguma ligação com a seita do demônio celestial. Lee não responde diretamente e diz que não sabe. Houve uma conexão profunda no passado, mas o tempo passou e isso não é mais certo. Ele continua dizendo que o tempo corrói até os laços mais fortes, como se fossem ferro. Enquanto isso, Hua Hin e Serang esperam em outra parte do navio. Nosso herói continua dizendo que o tempo também dissolve conexões mais preciosas que a própria vida. E Kim escuta a conversa de dentro do navio. A matriarca apenas o encara, sem saber o que pensar. Ela pensa consigo mesma que ele é realmente uma figura extraordinária. Sua energia interna e artes marciais são perfeitamente refinadas, sem nenhum traço de artificialidade. Ela se pergunta como isso é possível, já que tal estado só era alcançado no auge das artes marciais. Kim não presta atenção nela, mas continua olhando fixamente para o espaço. A matriarca continua olhando para ele e considera que ele parece ter pouco mais de 20 anos, se perguntando se há algum tipo de rejuvenescimento. Ela quebra o silêncio e pergunta a Lee se pode fazer um pedido. Ainda o chamando de mestre reverenciado, Lee fala o que pensa e pergunta se ela está propondo uma luta séria, o que a surpreende, pois ele conseguiu perceber o que ela estava pensando. Ele continua dizendo que ela pode ser muito educada, mas cada palavra dela transborda intenção assassina, como uma espada afiada, contra uma pedra que fica mais afiada a cada minuto. A matrona da espada do céu oeste elogia seus ouvidos aguçados por captar seus sussurros. Ele diz que nunca recusou um desafio, mas lembra que se lutarem, um deles vai morrer. O problema é que o sobrevivente ficará gravemente ferido, porque algo forte demais não tem como ceder e acaba se quebrando. A matrona da espada do céu oeste começa a despertar sua energia interna e aceita seu destino. Ainda esperando uma chance de lutar, Sir Yang percebe o despertar e fica preocupado com a confusão que se aproxima. Enquanto a matrona desperta, lhe pergunta se eles têm algum motivo real para lutar, olhando para a paisagem fora da nave. A matrona da espada do céu oeste fica surpresa com a pergunta. Ele a encara e diz que podem lutar se houver motivo no futuro, porque agora ele está mais interessado em ver o mundo. Ela para seu despertar, intrigada com o jeito dele falar. Ela decide interromper sua transformação e aceita a oferta dele. Enquanto isso, a nave da matrona da espada do céu oeste e a frota Greenwood aparecem por toda aquela área do espaço. Momentos depois, os demônios S saem dali, parecendo que Lee e a matrona terminaram a conversa. Depois, Kim conversa com a mãe, e ela descobre que o pedido de assassinato veio da seita do demônio celestial, para evitar que um segredo vazasse. Kim, ainda ajoelhado em submissão, reafirma o que disse sobre a seita do demônio celestial. Ela diz que não entende por que a seita quer matar quem está na nave dos demônios S, nem qual segredo querem esconder. Ela menciona que Lee claramente domina as artes marciais supremas da seita, e não faz sentido quererem matá-lo, já que ele é um deles. Além disso, não faz sentido que tenham contratado a Greenwood para fazer o serviço sujo. Kim informa que há notícias recentes de que o esquadrão Lobo Vermelho dos Demônios Celestiais foi aniquilado por uma entidade desconhecida e sugere que pode ter ligação com essas pessoas. A mãe diz que não adianta pensar demais. Ela explica que seja qual for a situação, a imaginação dele não vai descobrir, e isso magoa Kim. Ela ordena que ele rastreie os movimentos deles e a informe, porque isso já deve ser suficiente. Kim se gaba que a Greenwood se orgulha de ser a melhor do mundo em rastreamento e diz que pertence ao comando da Greenwood. A mãe apenas o observa, sem dizer nada.
Kim continua ajoelhado, esperando a resposta. Ela diz que confia nele para rastrear e pede que não se meta nos assuntos deles. Ela acrescenta que não quer que o filho se machuque, e os olhos do tigre negro se arregalam ao ouvir o cuidado maternal. Ele olha para trás e murmura a palavra mãe. E fica claro que todos os filhos da matrona da Espada do Céu Oeste parecem ter problemas de abandono, já que ela tem muitos filhos. Antes de sair, ela faz uma última pergunta. Ele se vira ansioso para ouvir, e ela pergunta o nome dele. Kim apenas a encara chocado. Enquanto isso, na nave dos demônios S, Hua Ren se esconde atrás de Lee quando Sairong grita com ela, exigindo saber em que encrenca se meteu dessa vez. Sir Young está muito zangada. Dá pra ver a raiva saindo pelas narinas enquanto fala. Ela pergunta a Hua Ren o que ela fez para se envolver com a Greenwood, o fantasma lutador de 8 pés, Helena, e pior, a matrona da Espada do Céu. Ela quer saber se Hua Ren virou o mundo de cabeça para baixo antes de chegar ali. Fora da nave, o vasto espaço parece calmo, sem naves ou guerreiros experientes, tentando se matar. Hua Ren está abatida e pede desculpas sinceras por todo o problema, confessando que também não sabe por que estão atrás dela. Ela conta que depois do seu tour, voltou para Mount Hua, sua cidade natal, e tudo mudou de repente. Eles se sentam para conversar, e Sun Ja prepara uma montanha de cachorros quentes para Lee devorar. Hua Ren diz que quando voltou, as pessoas da cidade tentaram matá-la. Ela explica que fugiu da cidade até chegar ali. Enquanto isso, Lee enfia 7 cachorros quentes na boca rapidamente, pegando mais 4 com o outro braço, claramente ignorando a conversa. Sirong diz que não entende o que Hua Ren está falando e se vira para perguntar a Sun Ja se ela sabe de algo. Sun Ja parece tão confusa quanto e diz que também acha difícil entender. Win fica em silêncio, sem saber como explicar seu dilema para eles, enquanto Lee espalha pedaços de carne por todo lado, comendo freneticamente. De repente, um dos pedaços entra por engano na boca de Wen, que tenta tirá-lo, mas fica chocada quando Robert bate as mãos na mesa, exigindo saber se ela acabou de mencionar o Monte Hua. Ele empurra Seong com raiva e pergunta se ela está falando do planeta Monte Hua, que também é sua terra natal. A garota engole o pedaço de carne preso na boca, começa a engasgar e tosse, mas Lee nem percebe, comendo feito uma fera. Robert exige que ela conte imediatamente o que aconteceu no Monte Hua, enquanto Hua Ren continua tossindo. Observando a confusão, Sun Ja apenas franze a testa e comenta que humanos são completamente anormais. Enquanto isso, na nave da matriarca da Espada do Céu Oeste, vemos que um dos grandes tubos parece ter sido destruído. Do tubo quebrado, o corpo consciente de Helena cai no chão e ela começa a tossir na presença da matriarca. A mãe dela apenas a observa preocupada e a deixa tossir e recuperar os sentidos. Ela logo pergunta o que aconteceu com ela no Monte Hua, mas Helena continua tossindo muito. Helena, ainda lutando para recuperar o fôlego, finalmente se levanta e lança um olhar para a mãe. Em seguida, voltamos à estalagem do Grow Selvagem, onde Lee se encontrou com o Esquadrão Lobo Vermelho. Dentro da estalagem, o dono, Wang, o 10º circuito, assiste a imagens do encontro de Lee com Helena. Ele observa na tela enquanto ela ataca e ele desvia. Também vê Lee usar a Espada do Coração quando se cansa de desviar, causando a explosão que rasgou o espaço. Wang assiste empolgado, com seus guardas atrás, também surpresos. Ele lembra da conversa com Sirong quando ela perguntou quanto valia uma coleção completa de manuscritos de artes marciais de 2000 anos. Ela disse que todos eram originais e de nível S. No presente, ele fica chocado ao saber que ela falava a verdade e que ele perdeu um negócio que poderia valer uma fortuna. Voltamos ao Demônio Celestial 632. As imagens de Helena avançando contra Lee, que permanece parado, são exibidas na tela. Logo depois, ela tenta desferir vários golpes que ele desvia com facilidade. Um olhar de horror surge no rosto do comandante do Distrito 32, Jung Ryak. Ele assiste assustado e pergunta o que está acontecendo ao ver Lee empunhando a Espada do Coração para acabar com Helena. Atrás dele, a matriarca da Espada do Céu Oeste pergunta o que ele acha das imagens e diz que a arte marcial parece bastante familiar. Ele se vira para ela. Ela o encara, esperando que ele perceba que a arte está ligada à seita demoníaca. Yun reconhece que é um nível de habilidade nunca visto ou ouvido antes, mas diz que não entende o que ela quer dizer com familiar. A matriarca o encara, sem entender se ele realmente não sabe nada sobre essa nova pessoa no radar deles. Yun também a encara,
firme em seu ponto de vista de que a arte marcial não lhe parece familiar. A matriarca pensa consigo mesma que ele realmente não faz ideia de que a arte usada por Lee está conectada à seita demoníaca celestial deles. Ela pergunta por que ele decidiu perseguir nosso cara e por que envolveu Greenwood. O comandante responde que é um assunto interno da seita e que não é da conta dela, mesmo sendo a matriarca que governa a zona cósmica do céu oeste. Ele franze o senho, firme em sua decisão, mas de repente, o lado esquerdo do seu pescoço é cortado. Yun sofre um corte no pescoço, que começa a sangrar. Enquanto isso, a matriarca empunha sua espada, claramente tendo cortado ele num piscar de olhos de onde está. Ela, de repente, emana uma aura maligna e mantém a espada erguida, indicando que vai arrancar a informação, queira ele ou não. Yun, por outro lado, só tem o tecido do pescoço cortado e sofre dano superficial, o que significa que ela poderia ter ido mais fundo, mas decidiu poupar sua vida. O comandante coloca a mão no pescoço para estancar o sangue e pergunta se ela está declarando guerra à seita demoníaca deles. Ela responde, brincando, se ele acha que ela, de todas as pessoas, tem medo de derramamento de sangue. Ele a encara, ainda segurando o pescoço para conter o sangue. Diz que ela é uma mulher que, obcecada por artes marciais, chegou a devorar seus próprios filhos. Yun conclui que ela não se importa com lucro ou perda quando persegue sua obsessão pelas artes marciais. Está claro de quem Helena herdou essa paixão. A espada da matriarca começa a queimar com um fogo vermelho intenso e parece prestes a cair. Ela começa a despertar. Uma chama roxa cobre todo o ambiente e ela pergunta se ele vai responder ou escolher morrer. Ele diz que a escolha é óbvia, porque mesmo que os 1076 artistas marciais do Distrito 32 ataquem juntos, não superam a força da matriarca da espada. Então está claro que ele escolheu morrer. Ele ativa seu próprio poder marcial, gera fogo nas duas mãos e propõe que comecem a luta, mesmo sabendo que isso o levará à ruína. Diz que ela deve se apressar, se pretende derrubar todos os 1076. A matriarca da espada do oeste do céu apenas sorri, intrigada com sua determinação. Pensa que dizem que a seita do demônio celestial fica mais forte a cada dia, então decide deixar pra lá. Ela conta que o método usado pela pessoa desconhecida com quem lidam é a técnica da espada demoníaca do coração Sura. Jung, ainda com o olhar assassino, fica chocado ao ouvir que a arte marcial está ligada à seita demoníaca. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso. A matriarca repete que a espada do coração que cortou sua filha foi a técnica da espada demoníaca do coração Sura, segunda na hierarquia marcial da seita do demônio celestial. O comandante fica sinceramente surpreso e diz que não pode ser, pois a técnica da espada demoníaca do coração Sura está perdida há milhares de anos. Diz que só existem lendas e ninguém da seita jamais a praticou. A matriarca responde que não é problema dela se o conhecimento dele é falho. Diz que já contou o que sabe. Então, ela pergunta a ele, Anne, por que escolheu perseguir o sujeito de quem falam? Ela aponta para a imagem de Lee na tela e pergunta por que ele o perseguiu. Yun fica em silêncio, a encara por um momento, ponderando se deve revelar a informação. Diz que eles não estavam atrás de Lee. Ele aponta para Huin e diz que ela era quem eles perseguiam. Enquanto isso, no sistema estelar Taviatra, os demônios S chegam ao planeta natal de Robert e Huin, o planeta Mount Hua. Eles entram na atmosfera e pousam na superfície. Chegam ao condado de Hua, chamado Hua-Han, que parece o Japão antigo, calmo e pacífico. O condado parece deserto, todas as lojas estão abandonadas e não se vê uma alma viva. Por onde olham, as luzes estão acesas, as casas limpas, mas ninguém aparece. Ao entrarem no planeta, Ser pergunta a Win o que está acontecendo e por que a Terra está vazia. Ela se pergunta se é algum feriado. Robert olha ao redor, horrorizado, e diz que não acha, pois todas as portas das lojas estão abertas. Eles pousam e pelas câmeras veem as lojas abertas, utensílios no chão sem ninguém cuidando. Sun já diz que a cidade tem mais de 10 mil habitantes, mas não detecta nenhum sinal de vida. Robert fica frenético e começa a sacudir a capitã. Ele insiste que algo terrível aconteceu, que devem descer rápido. Diz que algo horrível ocorreu, e todos morreram ou fugiram. Siri tenta acalmá-lo e pergunta por que está tão agitado de repente. Ele diz que Mount Hua é sua terra natal e grita que precisam salvar Mount Hua. Ser tenta se soltar e começa a tossir. Pede para ele largar, pois não consegue respirar.
Enquanto tenta soltar as roupas dela, lágrimas caem dos olhos de Huin ao olhar sua terra natal deserta. Huin chora profundamente, enquanto Lee apenas observa a paisagem do planeta. Ele pergunta o que está acontecendo e pede que ela fale se souber por que o lugar está deserto. Ela hesita antes de falar, parece saber bastante sobre isso. Antes que ela fale, Sunja avisa que detectou um sinal de vida. As palavras de Sunja chamam a atenção deles, que rapidamente se viram para ouvir. A androide diz que o sinal vem do pavilhão Jia, dentro da sede principal de Mount Hua. Pela localização, Robert para de lutar com Seri, ao reconhecer o pavilhão Jia, e diz que é onde o líder da seita Mount Hua reside. Sunja confirma, mas diz que o sinal é forte, mas parece vir de apenas uma pessoa. Huin permanece em silêncio, parecendo saber quem é. Mais tarde, eles chegam ao pavilhão Jia à noite. O prédio é imponente, mas agora parece assustador, coberto de fumaça. Todos ficam na entrada, imaginando o que o prédio sinistro pode esconder. Ser se vira ao ouvir um barulho alto. Quem está vestindo uma espécie de armadura, estilo Homem de Ferro, é Robert, e ela pergunta o que ele está fazendo. Ele responde que quem estiver no pavilhão Jia tocou em sua terra natal, e ele não pretende perdoar nenhum deles. Ser só pergunta se a armadura de combate dele ainda funciona. Ela comenta que achava que ele tinha guardado no depósito assim que saiu do exército e depois vendido. Robert insiste que uma vez soldado das forças especiais sempre será, e se gaba que sempre lubrifica e polia a armadura todo dia. Quando se aproximam da entrada do túnel em frente ao pavilhão, o capitão pergunta pela Sunja pelo rádio. Ele quer saber se ainda detectam alguma resposta, para não estarem correndo atrás do vento. Sunja responde que o sinal de vida está ficando mais forte e avisa para terem cuidado, porque não parece humano. Sirong anota e sugere enviar um drone de reconhecimento para identificar o que é antes de entrarem. Perto dali, Robert exclama ao ouvir que o que procuram pode não ser humano. Antes que o capitão termine, Robert corre para o túnel, gritando que vai matar o que quer que seja, e desafia o monstro a aparecer, porque as forças especiais chegaram. Sirong e Lee apenas o observam surpresos. Sem saber o que dizer, o capitão comenta como é estranho ele fazer esse escândalo só porque estão na terra dele. Ela decide que não precisam mandar o drone, já que o Sr. Patriota deve ter alertado o alvo com todo aquele barulho. Então, eles avançam até a entrada e ela avisa para ficarem alertas. Pouco antes de entrarem no túnel, uma rajada de fogo sai dele e vai direto na direção deles. Sirong percebe a luz forte e fica chocado, se perguntando o que pode ser. O fogo sai do túnel e queima tudo no caminho. Tomara que não estejam enfrentando um dragão. O fogo é tão intenso que passa pelo túnel em frente ao pavilhão H e alcança as casas construídas na frente. Logo depois, a rajada de fogo volta para o túnel e tudo se acalma. Ser fica pasmo com o que aconteceu e fica sem palavras. Huin também está chocado que um inferno tão grande passou perto deles e ainda estão vivos. O mais engraçado é como sobreviveram. As duas mulheres aparecem grudadas uma na outra para escapar do fogo, numa posição bem constrangedora. Acontece que Lee as carregou rapidamente nas pernas e criou um escudo para bloquear o fogo e mantê-las vivas. Lee nem percebe a situação embaraçosa e olha mais fundo no túnel, tentando entender de onde veio o fogo. Seryong se dá conta e olha para trás, perguntando de onde surgiu aquele fogo do nada. Nosso cara sugere que avancem e deixe Seryong de pé sobre Huin. Seryong cai de costas e solta um gemido de dor. Ao avançarem, encontram Robert, cuja armadura parece queimada, e se perguntam se ele está vivo ou morto. Seryong se aproxima e pede que ele fale se estiver vivo, mas ele fica imóvel, como se tivesse sido assado. O capitão sinaliza para Sunja pelo rádio e pede que ela escaneie Robert para saber se ele está vivo. Sunja faz o escaneamento e garante que ele está bem, porque, felizmente, a armadura fez seu trabalho. Cersei pergunta por que ele não fala se está vivo, e Sunja diz que ele deve estar apavorado. O capitão percebe o problema e dá mais tempo para Robert recobrar a consciência. Enquanto isso, Lee examina o túnel e se pergunta de onde veio aquele fogo repentino. Ao olhar para cima, vê um raio rosa que chama sua atenção. Ao olhar mais de perto, percebe algo espalhado no fim do túnel. São pequenas pétalas de flores cor-de-rosa que fazem esses rastros de luz. Uma pétala cai no cabelo do nosso cara e se despedaça por ser frágil, o que o deixa intrigado. De repente, o túnel se enche com milhares de outras pétalas de flores do nada. Avançando, eles veem que as pétalas emanam de um homem sentado num trono. Ele é o líder da seita Mount Hua, sentado com os olhos fechados, envolto em energia forte, aparentemente alheio à presença deles.
Lee franze a testa olhando para ele, ainda tentando entender o que está acontecendo. Seryong também o vê e pergunta a Sunja se aquele homem é a fonte do sinal de vida. Sunja confirma que ele é a fonte e deve ser o líder do Monte Hua. Sandia o apresenta como o soberano da espada flor do prumo Yongjak-san, o que choca Seryong. Ela o observa mais de perto, chocada ao saber que ele é o soberano da espada do Mount Hua. Lee estende a mão, pega uma das flores de ameixeira e a examina atentamente. Ele diz que o fato das flores de ameixeira desabrocharem pelo calor significa que ele alcançou o ápice da técnica do coração fragrância celestial da ameixeira. Enquanto as flores se despedaçam em suas mãos e liberam uma cor roxa, ele se pergunta por que elas floresceram em roxo. Ele conclui que isso significa que a técnica fragrância celestial da ameixeira se misturou com outra técnica chamada coração divino da névoa púrpura. Enquanto isso, Yang apenas fica ali, ignorando a presença deles, com faixas de luz rosa e roxa saindo do seu corpo. Enquanto isso, Huen o encara com lágrimas escorrendo pelos olhos. Estranhamente, ela o chama de pai. Parece que o soberano da espada, que parece completamente alheio ao que acontece ao redor, é o pai de Huen. Lee apenas fica ali, olhando para Yong, pensando que essa situação não vai acabar bem. Yang está sentado em seu trono, alheio à presença deles, parecendo estar em seu próprio mundo. Sirong se aproxima de Lee e pergunta qual é o problema. Ele explica que a técnica do coração fragrância celestial da ameixeira representa o Yang extremo, enquanto a arte divina da névoa púrpura representa o Yin extremo. Por isso, até os anciãos do Monte Hua só podem escolher uma para dominar. Ele diz que o Yang extremo é fogo e o Yin extremo é água, e pergunta o que ela acha que vai acontecer quando os dois se misturam. Ele responde sua própria pergunta. Quando os desejos de um artista marcial ultrapassam seus limites, um demônio cria raízes em seu coração, e essa pessoa deixa de ser humana. Lee começa a invocar a espada do coração, como fez antes de derrotar Helena. Parece que ele planeja atacar Yong, porque ele foi tomado por um demônio. Ele diz a Seryong para levar os outros e fugir, porque a luta não será fácil. Ao despertar seu estado de energia e uma aura pura preencher o ar, ele avisa que nem ele pode garantir a segurança deles numa luta assim. Antes que ele possa ir atacar, Hua corre em direção a Yong e o chama de pai. Seong grita para ela parar de se aproximar do homem, mas Hua ignora os avisos. Enquanto isso, Lee se prepara para atacar, mas percebe que já é tarde demais para tirá-los dali em segurança. Sunja observa surpresa, se perguntando o que vai acontecer com a garota. No relógio, faltam apenas 2 segundos para as 18 horas, e Sunja percebe que a garota e todos ali estão em perigo. Enquanto isso, Huen ignora todos os avisos e simplesmente abraça seu pai, que ainda emite faixas de relâmpagos pelo corpo. O relógio na tela à frente de Sunja mostra que falta apenas 1 segundo para as 18. Dentro do túnel, a garota abraça seu pai, e parece que a energia emanada por ele não a afeta nem um pouco. Os olhos de Sirong se arregalam enquanto ela tá observa, mas nosso herói apenas assiste para ver o que vai acontecer. De repente, as flores e a luz ao redor do trono ficam amarelas brilhantes e começam a desaparecer. Yang se levanta do trono e abraça Hua Ren, parecendo finalmente sentir sua presença. Ele olha para ela com amor paternal e segura sua cabeça enquanto a abraça. O capitão está mais do que assustado e pergunta o que diabos está acontecendo, porque o homem mudou de um monstro aterrorizante para um pai amoroso. Sunja responde pelas comunicações que isso é normal, porque o mundo voltou ao normal. Dentro da nave, Sunja observa a tela incrédula, e Seryong pergunta do que ela está falando. A androide diz que agora tudo está normal. Na tela, o horário mostra alguns segundos depois das 18. Enquanto isso, na cidade, as pessoas parecem andar, como se nada tivesse acontecido. Sunja continua olhando pelas câmeras e diz que vê pessoas nas ruas. Ela olha para todos os lados e parece que as pessoas começaram a se mover em todos os lugares que antes pareciam desertas. Há casais caminhando, pessoas indo comprar coisas e muito mais. Sunja explica que as pessoas que desapareceram parecem ter voltado. Enquanto isso, Yong continua abraçando Hua. Seryong continua observando à sua frente, sem conseguir entender como todas as pessoas desaparecidas parecem ter reaparecido ao mesmo tempo. Lee, por outro lado, não parece nem um pouco impressionado, observando com uma carranca. As pessoas caminham pela cidade no amanhecer, sem perceber que minutos atrás não havia ninguém ali. Robert, Seryong e Sunja sentam em um dos restaurantes, visivelmente perturbados com tudo o que está acontecendo. Seryong pergunta a Sunja por que ela não detectou nenhuma forma de vida e se o bioscanner estava com defeito.
Sunja, tomando um gole, diz que eles verificaram juntos e confirmaram que o scanner estava normal. A androide conecta-se novamente ao scanner e confirma que ele continua normal, mesmo enquanto falam. Ao escanear as pessoas, ela percebe que algo está errado com elas. Ela diz aos caçadores de recompensa que todas as pessoas ali têm sua energia interna drenada. Adultos e crianças não mostram nenhum sinal de energia interna. Robert diz que isso não deveria ser um problema, já que parecem normais, mas Sir Young ainda se sente desconfortável. Ele diz que está tudo bem, pois antes achavam que estavam mortos, mas agora sabem que estão vivos. Olha para trás e diz que está com fome, então decide pedir comida. Robert acena para a atendente do restaurante, tentando chamar sua atenção para fazer o pedido. Sir comenta que ele estava tão agitado há pouco e agora parece nem se importar mais.